Olá, touros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos fazer algumas reflexões que vão te conduzir às respostas que você precisa para esse momento de vida, ok? Uma energia inicial aqui para o signo de touro. Pense antes de julgar. Então é interessante que a gente se coloque no lugar da pessoa, mas nem sempre isso é regra. Nem sempre a gente vai conseguir se colocar no lugar da pessoa, porque a pessoa ela tem uma história de vida diferente, ela tem um contexto diferente. Então, por vezes, touro, a gente vai entrar nessa máxima de se colocar no lugar do outro e você vai concluir que se você estivesse no lugar do outro, você iria agir diferente. Isso ignora completamente essa questão histórica particular de cada um que cresceu em um contexto, que teve experiências assim, assim, assado e acabou construindo ali mecanismos de defesa, de ação e reação para se preservar. Então é interessante que você entenda que nem sempre você vai conseguir se colocar no lugar do outro com a visão do outro. Então, antes de julgar que a pessoa agiu errado, que a pessoa se dedicou pouco, entenda que você nunca vai conseguir estar no lugar daquela pessoa naquele momento de ação, porque você teve uma outra criação, você teve uma outra história, e por mais que você se esforce para se ver no lugar daquela pessoa, você não sabe o quanto cada experiência, cada trauma reverberou internamente nele ou nela. Touro, senti aqui de trazer o baralho cigano para a gente ser mais objetivo nessa situação. O que que você tem que pensar antes de julgar, ou talvez nem julgar, né? Vamos lá. Um homem, tá? Não, que ela vai mudando de ideia, né? Duas pessoas aqui. Pode ser dois homens, podem ser duas mulheres, mas duas pessoas. O que marca aqui é duas pessoas opostas, uma pessoa da ação e uma pessoa da passividade, tá? Então tem alguém que é aquela pessoa do fazer, do agir, mas que deixa a desejar ali na hora de firmar os vínculos, de reforçar os vínculos, de deixar as coisas claras, de dar uma segurança subjetiva sobre o que vocês vivem. E a outra pessoa, touro, é uma pessoa que dá essa segurança, que dá esse. É uma pessoa que te dá uma sensação de cuidado, de acolhimento e pertencimento, mas é uma pessoa que por algum motivo não tem ações. Então a gente tem duas pessoas aqui, ok? O que que tem essas duas pessoas aí para o signo de touro? Ai, gente, quem que eu amo? Quem eu amo? É como se você estivesse aqui em dúvida, né, entre duas pessoas, com quem você fica ou quem que realmente pode te oferecer um futuro. É como se você realmente, touro, como se você tivesse sentimentos distintos, mas são dois tipos de amor por cada uma dessas pessoas. Cada um te dá um pouco do que você precisa, do que você quer, mas nenhum deles te dá tudo aquilo que você realmente deseja para se decidir. É como se todo tivesse aqui entre duas pessoas e tivesse à beira de largar essas duas pessoas, mandar as duas para PQP e fosse procurar viver sozinho, porque você precisa do complemento delas, tá? De um lado, você precisa dessa atitude, dessa coragem, desse desbravamento. Do outro lado, você precisa dessa percepção empática, afetiva, desse cuidado, desse olhar específico que enxerga quem você é naquilo que você não fala, naquilo que você não expõe. Só que de um lado, apesar de toda essa coragem, de toda essa ação, a gente tem alguém que não se abre afetivamente, que não sabe falar sobre as próprias emoções. E do outro lado, essa pessoa que deixa muito claro o quanto te ama, ela. Aqui eu sinto que tem uma limitação. Por algum motivo, essa pessoa não consegue ter atitudes. Ela não consegue, por exemplo, é, chamar você para sair, te dar um presente, te levar num lugar especial. Eu sinto alguma coisa prendendo essa pessoa aqui que deixa claro o amor,
tá? Uma limitação real, família, dinheiro, talvez essa pessoa até tenha outra pessoa, né? E essa pessoa da coragem, a grande limitação dela são os bloqueios internos, né? O que Touro vai fazer diante dessa situação? Gente, fiquei hiper curiosa. Vamos lá, o que Touro vai fazer diante dessa situação? Qual dessas situações aqui, qual dessas pessoas favorece um futuro harmonioso para você de Touro? Ou nenhuma delas? O Sol, a Torre e a Árvore. A distância diz, Touro, com quem que você tem raízes, tá? Com quem que você cria raízes, com quem é capaz de trazer para você alegria, de você olhar para aquela pessoa e você ver naquela pessoa o touro que você quer ser. Vou colocar aqui um exemplo, pessoal. Eu olhar para alguém e ver nos olhos daquela pessoa que ela enxerga aquele que eu quero ser, que eu quero passar para os outros, entendeu? Então, aqui, nos dois casos, com as duas pessoas, você precisa de distanciamento. Você precisa se distanciar de ambos, tá? Para você conseguir enxergar quem é que faz falta, Touro. É esse o segredo da coisa toda. É tomar distância de ambos. Não, e não vai cair nessa de, eu vou me separar, vou me distanciar dessas duas pessoas e vou procurar um terceiro, alguém que seja completo. Não, é passar um tempo com você mesmo, é olhar para dentro de si, ou sair fora da ilha para ver a ilha e entender quem é que faz falta para você. Quem é a pessoa que você gostaria de percorrer o caminho até ela, de ir atrás? Qual foi a pessoa que criou raízes? Qual foi a pessoa que contribuiu com traços da personalidade que você carrega hoje? Então a distância vai te responder quem é quem. Quem dessas pessoas aqui vai construir com você um futuro harmonioso e pacífico? Vamos fazer o seguinte, Touro, vamos chamar aqui opção 1 e opção 2, tá? Opção coragem e opção cuidado. Opção confuso e opção limitado. Então, quais os pontos positivos e os pontos negativos da opção 1 para Touro? Os bloqueios que essa pessoa traz, tá? Essa pessoa traz traumas que você nunca vai conseguir entender. Porque muito que provavelmente ela te conta metade da história. Ela não conta aquela história onde ela se sente envergonhada, ela conta parte. Então, assim, Touro, essa pessoa que é confusa, que não sabe falar de sentimentos, que tem atitudes que demonstram que te amam, mas ela não sabe falar, ela não sabe dizer, Touro, hoje você tá lindo, Touro, eu te amo, Touro, eu não consigo viver sem você, ela não consegue dizer por causa de bloqueios, de vivências anteriores, de um passado que você nunca vai conseguir entender, parte porque você não viveu, parte porque essa pessoa não tem coragem de revelar o todo desse passado. O chicote. Aqui a questão da química entre vocês é extremamente favorecida, tá? Então tem desejo, tem tesão, é alguém que está sempre disposto e sempre a postos também para te ajudar nas suas necessidades, tá? Estragou uma lâmpada, a pessoa tá lá, precisou costurar um botão, a pessoa tá lá. É alguém que tá em alerta, alguém que tá ali para ser o seu braço direito e para te suprir quando você tiver necessidade. A questão é que você não vai conseguir atingir o trauma dessa pessoa, consertar esse trauma para que essa pessoa se abra emocionalmente. Isso é algo que custa para essa pessoa um preço muito alto, então talvez uma terapia, talvez um aparato médico, né, para lidar com isso seja necessário, mas é algo que essa pessoa não admite por enquanto, ok? Mas ponto positivo, a questão da química e a questão da disponibilidade também em estar a seu dispor. Opção número 2. Vocês veem, gente, que a leitura é bem coletiva, porque assim, até agora as cartas não falaram assim, olha, para Touro no geral, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, não teve isso, tá?
Eu imagino a situação em que você deve estar, porque ambos têm pontos positivos, ambos têm pontos negativos. Na opção 2, a diferença entre vocês, ela é gritante, tá? É como se tivesse assim, cada um de vocês num ponto extremo oposto do outro. Pode ser questões de idade, questões de classe social, questões de crença religiosa, até questões de personalidade. Vocês são o extremo oposto um do outro. Ponto positivo, vocês se complementam. Ai, que rico isso, touro! Então, você é aquela pessoa forte, decidida, disciplinada, e às vezes você se sente carente porque essa pessoa ela não demonstra atitudes para você poder se sentir vulnerável quanto você precisa. Esse é o ponto negativo, né? Um dos pontos negativos. Mas o principal é que vocês vivem momentos de vida diferentes, vocês tiveram histórias diferentes. Só que o lado positivo disso é que nunca vai acabar o assunto. Vocês vão estar sempre tendo uma visão nova de mundo, de vida para experimentar. Esse casal número 2 aqui vive eternamente um namoro, que é aquela emoção do novo, do conhecer. Essa pessoa traz coisas novas para você conhecer com muita fluidez. Então, esse relacionamento número 2 aqui, ele nunca morre. Ele sempre vai ser um namoro, ele sempre vai ser experimental, ele sempre vai ter essa energia, por mais que se torne um namoro, um noivado, um casamento, esse casal traz uma jovialidade, uma complementação muito bacana. Eu votaria no casal 2. Mas o casal número 1 é um casal que também traz para você uma completude a partir do momento que ele trabalha em você uma flexibilidade com aquilo que você não pode controlar. Porque a gente sabe, né? A gente sabe, e eu tô falando isso porque tem lugar de fala. Touro gosta de ter as coisas sob controle. Touro é um pouquinho dominador, né? Gosta de ter tudo planejado e tal. E essa pessoa número 1, ela te desafia nisso, a você lidar com o imprevisto, você lidando com aquilo que você não pode dominar. Então, a pessoa número 1, touro, ela também é muito boa para você, porque ela faz com que você olhe para as tuas sombras e lide com isso. Você se torna uma pessoa melhor com as duas pessoas. Gente do céu. Pessoal, o pense antes de julgar está aqui nos dois casos, tá? Não julgue essa pessoa aqui, a número 2, ela parece que não tem aquele brio, aquele brio do macho lá dos anos 90, sabe? E essa primeira pessoa, ela parece que não tem a sensibilidade do jovem moderno. Enfim, você sabe quem é quem. Se puder, me conta nos comentários. Ah, por falar em comentários, se você chegou a esse momento do vídeo é porque a leitura tá dialogando com você. Então, touro, deixa o teu sinal de gratidão através de um like, de um comentário. Considere se inscrever no canal para acompanhar aí os vídeos, as previsões e acompanhe também as previsões dos outros signos fortes do seu mapa. Se você quiser ajudar de uma maneira mais direta, você pode se tornar membro com acesso a conteúdos como que fala, gente? Conteúdos específicos, né? Conteúdos para membros, enfim. E você também pode ajudar através do Pix, do jeito e quando você quiser, ok? Aqui, nós vamos para o nosso último esforço. Eu vou pedir aqui uma orientação para você de touro. O que touro deve usar para se orientar nessa escolha? A gente vê que não tem uma terceira opção, né? O se afastar e se manter sozinho para você saber quem que vai te fazer falta. Já temos aí uma grande dica. Já sabemos os pontos negativos e os pontos positivos de qualquer uma das suas escolhas nesse sentido. E agora mais um direcionamento aqui que você possa usar para tomar uma decisão entre essas duas pessoas. Touro. Como sempre, esse deck, esse oráculo, ele me traz mais de uma carta. Foco, proteção e vitória. Posso ser mais específica, tá, pessoal? Sagitário, aqui o signo de Sagitário, e o signo de Áries, 2 vezes. Se tem alguém de Áries, é Áries. Se tem alguém de Sagitário, tá forte para que seja. Mas foque naquela pessoa que vai fazer você se sentir
seguro e protegido a longo prazo. Aquela pessoa que é um pouco mais resolvida em questões pessoais, ok? E aqui me atenta, me surge intuitivamente questões sexuais e questões de gênero. Se a pessoa tem dúvida quanto a posicionamentos de gênero, quanto a identidade de gênero, vocês estão num momento muito distante de vida, então não é a melhor opção para você, ok? Talvez possa trazer problemas lá na frente. E é isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Espero que a leitura tenha sido útil e a gente vai se falando. Tchau, tchau.